Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram 4 mensagens do governo. A primeira delas altera a lei que regulamenta as organizações sociais que prestam serviço para o poder público. O Executivo quer incluir na lei em vigor um novo parágrafo, que determina que, em casos de rescisão ou anulação do contrato das OSs, o Estado poderá quitar os salários de profissionais contratados por essas empresas e que tenham ficado sem pagamento, desde que haja um saldo contratual remanescente. Os valores pagos aos trabalhadores serão abatidos posteriormente do saldo que o Estado deve pagar para a organização social. Hoje o governo do Estado, através dessa regulamentação, através dessas modificações, ajuda o trabalhador nesse momento que está sem receber, muitas vezes por culpa até das organizações sociais, e o governo agora consegue equalizar essa demanda, fazendo esses pagamentos agora diretos para os trabalhadores. Emendas incluídas pelos parlamentares no texto final determinam que a Lei das Organizações Sociais deve permanecer em vigor até julho de 2024. Um dos grandes instrumentos da corrupção em período de pandemia foram as organizações sociais. Então só tem um jeito de consertar a Lei das Organizações Sociais. Não é mais modificá-la, é extingui-la. Então queríamos inicialmente que ela fosse extinta em 31 de dezembro deste ano. Se chegou a uma proposta intermediária, que ela vigore somente até até junho de 2024. Por quê? Porque em setembro de 23 termina o regime de recuperação fiscal. Então daria tempo do governo que viesse se reestruturar para fazer concurso público, etc., etc., para extinguir as organizações sociais. Outra mensagem do governo autoriza as fundações e empresas públicas do Estado a pagar os salários e encargos trabalhistas de funcionários de empresas terceirizadas, quando houver rescisão ou cancelamento de contrato do Poder Executivo com essas empresas. A proposta do governo tem como objetivo quitar dívidas, principalmente com profissionais da área da saúde, que foram prejudicados pelo fim dos contratos do Estado com as organizações sociais. O texto aprovado segue agora para análise do governo. O Executivo quer também regulamentar a lei que trata do ingresso de militares temporários voluntários no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Os candidatos, homens e mulheres, devem ter entre 18 e 25 anos e o ingresso será através de processo seletivo simplificado. O serviço militar temporário terá duração de 12 meses, que pode ser prorrogado desde que não ultrapasse 8 anos. Para o pagamento destes oficiais e praças, podem ser usados até 15% dos recursos do Funesbom, o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. O projeto recebeu 77 emendas e volta a ser discutido pelas comissões. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio pode ser alterado. O número de vagas anuais obrigatórias para a promoção de coronéis da instituição pode passar de 1/4 para 1/6 do efetivo. Já a passagem dos coronéis para a reserva remunerada deve acontecer quando o oficial completar 6 anos no posto, e não mais 4, como diz a lei atual, e desde que tenha 30 anos de serviço. A proposta enviada pelo governo à Alerj recebeu 7 emendas e retorna às comissões. A Alerj vai doar 20 milhões de reais do próprio orçamento para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa vão ser utilizados na obra de reconstrução do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. O edifício histórico sofreu um incêndio em setembro de 2018. O projeto dos deputados Valdec Carneiro, Flávio Serafini, Renan Ferreirinha e do presidente da Casa, deputado André Siciliano, foi aprovado. Um dos principais patrimônios culturais do nosso país e do mundo. Então a gente espera que com esse projeto e com essa destinação futura, o nosso Museu Nacional possa estar reaberto, possa ser reaberto
o quanto antes. Já a deputada Renata Souza e o deputado Flávio Serafini querem destinar mais 20 milhões do fundo da Alerj para a Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o texto, os recursos vão ser usados no desenvolvimento do plano de enfrentamento da Covid-19 nas favelas. O plano propõe ações nas áreas da saúde e assistência social que possam reduzir o impacto da pandemia nas áreas mais vulneráveis do Estado. A proposta foi aprovada pelo plenário. Efetivamente, a gente tem hoje uma situação muito dramática no Rio de Janeiro. 80% das mortes, de acordo com o IPEA, ocorreram exatamente na Zona Oeste e Zona Norte do Rio de Janeiro e nas favelas. Só para você ter uma ideia, essa mesma pesquisa do IPEA aponta que cerca de 577 pessoas foram mortas por 100 mil habitantes só na área de Bom Sucesso, que compõe a Maré e o Complexo do Alemão. Hoje a Maré está com 14% do número de mortes no Rio de Janeiro. Então é muito sério. Então esse projeto, esse aporte financeiro fará toda a diferença para a população de favela e periferia do Rio de Janeiro. O prédio que abrigou a antiga fábrica Realengo de cartuchos na zona oeste do Rio pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio. A ideia dos deputados Valdec Carneiro, Zeidan e do ex-deputado Gilberto Palmares. O projeto determina que o imóvel pode sofrer modificações e até ser destombado para a construção de um parque 100% verde. A matéria recebeu 2 emendas e retorna às comissões. O que a gente pretende é preservá-la por seu interesse histórico-cultural e também pelo interesse ambiental, tendo em vista a construção de um projeto formulado pelo movimento social, formulado por quem mora, trabalha, conhece, vive e tem história no bairro de Realengo, que é o movimento Parque Realengo 100% Verde. O projeto tem essa inspiração e tem essa intenção, preservar aquela área para que o projeto do parque floresça, no sentido literal da palavra. A deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo querem implementar no Estado a modalidade de compra direta de alimentos com doação simultânea. O objetivo é garantir a segurança alimentar da população ameaçada pela pandemia da Covid-19. A compra direta consiste na aquisição de produtos da agricultura familiar, empreendedores familiares rurais, pescadores, aquicultores, extrativistas, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. Toda compra deve ser doada para instituições de amparo social, populações em estado de vulnerabilidade, hospitais, creches, escolas públicas e presídios. O projeto recebeu 18 emendas e volta para análise das comissões. O político e ambientalista Alfredo Sirquis, que morreu no último dia 10 de julho, pode receber mais uma homenagem no Rio. A deputada Marta Rocha quer mudar o nome do colégio Eric Walter Weine, no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio. A escola, que foi construída seguindo princípios de sustentabilidade, pode passar a se chamar Colégio Eric Walter Weine e Alfredo Hélio Sirquis. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Para alguém comprometido com a defesa do meio ambiente, como a ecologia, como Alfredo Sirquis, nada melhor que essa homenagem seja feita pela escola, que tem a maior nota no IDEB, mas que também foi construída sob o conceito da sustentabilidade, tendo, entre outras coisas, telhado verde, luz natural e horta comunitária. Esse é o nosso jeito de homenagear esse grande defensor da natureza que foi Alfredo Sirquis. Os cartórios de protesto responsáveis pelo reconhecimento de dívidas devem cobrar valores mínimos definidos por lei relativos às custas de remuneração durante a pandemia da Covid-19. É o que diz o projeto dos deputados Dr. Serginho e Anderson Moraes. Nós queremos que cobrem o valor menor para que a gente consiga fomentar aqueles empresários que por algum motivo não conseguiram honrar os seus pagamentos e que agora, restabelecendo assim a economia, que eles possam pagar ao fornecedor e também possam ir até o cartório retirar o seu título dos protestos. Eu acho que é cada um ajudando de uma certa forma um pouco para que a economia restabeleça de uma vez por todas. Esse é o intuito do projeto. Hoje existem 26 faixas de cobrança
e o valor pode passar de R$ 400. Mas a proposta dos parlamentares prevê que, em todos os casos, as custas de remuneração devem ter valor mínimo de R$ 8,89. O texto recebeu 7 emendas e volta a ser analisado pelas comissões.